Muzan finalmente morto. Hashiras mortos por todo lado. Tanjiro Kamado morto. Mas quem é esse que se levanta como a personificação da morte? Um inimigo incapaz de ser derrotado. Um monstro. O Rei Demônio finalmente acorda. Opa, aqui quem fala é NL. Nesse vídeo eu trago uma explicação sobre o final de Kimetsu, que muitos não entenderam, além de dar minha opinião nesse vídeo. Mas enfim, vamos logo ao que interessa. Bem, Muzan havia sido morto, mas deixando muita destruição, onde passou com a morte de muitas pessoas, junto com vários Hashiras, sobrando apenas dois, que é o do vento, e o Tomioka, que é o da água, junto com o Hashira do som, que não participou, pois já tinha se aposentado. Além disso, entre os personagens principais, como Zenitsu, Nezuko, Kanao, Inosuke e Tanjiro, apenas Tanjiro não conseguiu sobreviver, pois era o que mais aparentava estar batalhando realmente com tudo que tinha, usando realmente tudo que tinha. E ele morreu com o veneno mortal do Muzan, além de perder um braço, e por isso sua pulsação sumindo. Todo mundo tinha achado que tinha acabado ali, todo mundo estava feliz, mas o clímax do mangá, o momento onde todo mundo saiu da sua cadeira, saiu da sua bolha pra ver o que tinha acontecido, chega. Tanjiro volta à vida, seu braço é regenerado, seu olho direito é regenerado, mas um olhar de predador, um olhar de destruição. Tanjiro volta como o novo Rei Demônio, transformando naquele momento o personagem mais forte de Kimetsu em níveis absurdos. O que aconteceu foi basicamente o Muzan, antes de morrer, transformando naquele gigante bebê, injetou todo o seu sangue que tinha para transformar Tanjiro num demônio. Mas além disso, ele colocou realmente tudo que tinha, todos os seus sentimentos, fazendo assim com que ele se tornasse o demônio perfeito, juntando as células do Muzan, fazendo ele ser muito forte, juntando o DNA da Nezuko, já que eles são irmãos, fazendo assim ele dominar o sol e não sofrer esse dano mesmo sendo Oni, junto com a respiração do sol, ou seja, esse Oni seria capaz de usar a respiração primordial, a mais forte, junto com ele não sendo afetado por lâminas carmesins. Não é explicado se ele é afetado pela lâmina carmesim do Iorichi, por isso tem muito essa briga entre um e outro para ver quem é mais forte, mas é explicado pelo Tomioka, que confirmado, ele não sofre dano, mesmo com a lâmina carmesim, que era conhecida por ser a lâmina que diminuía a regeneração do Oni, fazendo com que ele tomasse dano, querendo ou não. Além disso, havia sobrado dois Hashiras, Tomioka muito desgastado e o Hashira do vento, o Sanemi, desmaiado, não tendo a consciência, ou seja, não podendo lutar. Tomioka dá o máximo que pode para salvar quem estava ao redor, que são aquela rapaziadazinha que sempre vai fazer a limpeza no final de cada batalha, mas não tem jeito. Ele começa a destruir tudo ao redor, sem saber o que está acontecendo, todo mundo fica com medo, fica surpreso, porque é o Tanjiro ali. O Tomioka já tinha aceitado que ele tinha morrido, já tinha ficado triste, mas ele consegue voltar. E nesse momento aparece a Nezuko, já transformada em humano, já voltou a ser humano. Ela chega e tenta salvar o irmão dela, mas Tanjiro morde ela, provando assim finalmente o sangue, fazendo assim com que não tenha mais volta, ele não vai mais poder virar um Oni que não se alimenta. Mas somos apresentados a um flashback da Kanao, onde a Shinobu tinha criado um remédio para curar, para voltar um demônio para humano, mas como a Tamayo já tinha criado um remédio bem melhor e mais forte, exatamente 3, ela deixou esse remédio com a Kanao, por algum motivo, caso ela precise. E foi nesse momento que ela precisou. Ela usa sua respiração e consegue injetar no protagonista. Ele ainda assim continua louco, mas agora parece que ele está lúcido. Ele usa uma esfera branca muito estranha, parecendo bastante com o poder do Muzan. Pode ser o Gekijutsu dele, não sabemos. Mas após isso, Tanjiro consegue voltar, graças ao remédio da Kanao, junto com o sangue da Nezuko, que ainda estava com o antídoto, pois ela já tinha tomado bastante antídoto. Então seu sangue tinha os anticorpos, fazendo assim com que tudo volte. Agora todo mundo relaxado, temos aquele final, onde todo mundo se encontra, todos sobreviventes, cada um pede desculpa, cada um revê o túmulo de cada pessoa que morreu. Tanjiro está cego de um olho, pois tudo que ele tinha regenerado como demônio, voltou, mas voltou falho. Seu braço ele não consegue mais usar, seu braço esquerdo que tinha sido destruído, mas voltou graças ao Oni. Ele não consegue mais usar. E seu olho direito, que tinha sido destruído também, voltou, mas só o formato dele. Ele ainda é cego desse olho. Com isso, o final perfeito, o final verdadeiro. O final acabaria tendo a felicidade de todo leitor, onde você conseguiu ver o Tanjiro se tornando o demônio perfeito, o que foi absurdo no clímax. Foi absurdo lendo o mangá e o que você vai ficar mais ansioso pra ver no anime. Mas não, a autora decidiu mostrar o futuro, mas não o futuro que você tá pensando e nem o que a gente pensou. O futuro onde os filhos de cada um apareceram, o futuro de cada filho. Na verdade, seria a reencarnação ou o futuro muito distante, onde a família Kamado se juntou com a família do Zenitsu e vários personagens que são basicamente descendentes dos nossos protagonistas apareceram, como vários Hashiras, nossos personagens principais,
e entre outros. E esse foi o final que a autora decidiu. Bem, o que eu achei? Tinha muitas opções pra ela escolher, mas ela escolheu a mais ambiciosa. Eu achei da hora por causa disso, mas seria melhor se ela tivesse trabalhado melhor isso. Muitos podem dizer que eles não teriam filhos ou alguma coisa do tipo, mas é mostrado que o Iorichi conseguiu sobreviver mesmo com a marca do caçador, porque ele nasceu com aquilo, ele conseguiu ficar velho, então o Tanjiro provavelmente conseguiria, mesmo não sendo confirmado, já que ele nasceu com a marca do caçador também. Além disso, é louco pensar que ela poderia ter terminado ali, onde todo mundo ficaria feliz, todo mundo agradeceria por ter lido um mangá muito bom, e valeu a pena de ler, além do anime que vai trazer isso. Ela poderia ter mostrado os filhos, como eu acabei de falar, mas ela escolheu aquele final. É por isso que eu não considero aquele como final definitivo. Eu considero o final antes do último capítulo, final perfeito, onde todo mundo se encontrou, todo mundo viu a lápide de cada um, pediu desculpa pra cada um, terminou ali. Pois é um desfecho muito importante, não deixando brecha pra nada. Ali ela mostrou como se ela quisesse uma continuação, como se ela fosse mostrar uma continuação com novos personagens, parecido com os protagonistas, mas o futuro de cada um. Mas não tem mais o que mostrar, sabe? Eu meio que fiquei encucado com isso, pois ela mostrou o clímax, ela trouxe o anime pra cima, com a aparição do Tanjiro Rei Demônio, deixou todo mundo triste, vendo cada cena, vendo cada personagem se encontrando com o outro, cada tristeza, cada destruição que o Muzan deixou, e do nada ela nos traz o futuro moderno, onde tem prédios, onde a família Kamado ainda não morreu, mas um futuro muito, muito, muito distante, onde tá tudo novo, onde ainda eles têm lembranças, onde Onis não existe, onde eles vão pro colégio normal, sabe? Bem, muitos consideram que esse foi um final muito aberto. Eu não acho. Ela meio que quis mostrar com aquele final que eles não morreram ali, que não acabou a família de cada um, que a família Kamado não acabou ali, que a família Zenitsu não acabou ali, sabe? Que tiveram filhos e que realmente passaram pro futuro. O que é confirmado, tendo em vista que cada um daqueles protagonistas que apareceram no final tem o sobrenome dos protagonistas principais. Alguns podem dizer que aqueles são a reencarnação de cada um, outros podem dizer que são os descendentes de cada um, mas é o que eu acho. Pra mim não precisava, pra mim eu acho que não precisava ela ter mostrado aquilo. Eu acho que não acrescentou em muita coisa no final do... Só mostrou que eles realmente continuaram e que tiveram filhos, mas não mostrou nada importante, não mostrou o relacionamento entre o Tanjiro e a Kanao, não mostrou se o Zenitsu e a Nezuko ficaram juntos. Pelo que parece, ficaram, pois a reencarnação da Nezuko é irmão da reencarnação do Zenitsu, tendo o mesmo sobrenome, meio que intercalando isso, você junta e faz parecer com que eles ficaram juntos, mas não tem nada confirmado, sabe? Não é 100% confirmado. Meio que acho que foi um gosto da autora, foi um gosto que ela quis mostrar, foi um gosto que ela realmente queria trazer pra gente e deixar no seu legado, deixar no final do seu mangá. Pois naquela época que ela tava lançando os capítulos, eu lembro até hoje, acompanhei o lançamento dos capítulos, e quando eu terminei o anime, eu não consegui não ler o mangá, porque tava tendo muito spoiler, muita gente tava louca lendo, porque foi uma explosão absurda, e além disso, eu assisti o anime, a primeira temporada desde o primeiro episódio, e tô acompanhando todas, pois foi um anime que deu um boom, sabe, e não tinha como não acompanhar, e por isso eu achei, na minha opinião, que aquilo foi um gosto dela. Ela sabia o impacto daquele mangá, ela sabia tamanho que tava tendo, a proporção que tava tendo, desbancando vários mangás, desbancando vários animes grandes, como One Piece, que tava no topo sempre, e ela destruiu cada um, batendo recordes e recordes, recordes de filme, como o filme do trem, foi absurdo. O alcance daquele anime, junto com mangá e filmes, foi absurdo. Por isso que eu acho que mesmo ela sabendo do tamanho, da proporção que tinha, ela queria deixar seu legado. Queria fazer algo que ela gostasse. Um fanservice, mas um fanservice pra ela, sabe? Um autor-service. Mesmo que não acrescentasse tanto assim. Pelo que eu acho. Bem, essa foi minha opinião. Digam nos comentários o que vocês acharam. Por favor, não me critiquem, é só minha opinião. Posso ter falado groselha, posso ter falado um monte de coisa, mas é o que eu acho pelo leitor do mangá e por ter consumido muita coisa de Kimetsu. Se quiserem vídeo sobre Kimetsu ainda, sobre as lâminas Kamesin, quais são os tipos ou algo do tipo, se tiverem alguma dúvida sobre, ou se não entenderem alguma coisa, quiserem que eu traga um vídeo explicando certinho, podem falar, porque Kimetsu é um dos poucos animes que eu realmente tenho 100%, eu já consumi 100% junto com Blue Lock e outros animes aí, mas só digam aí nos comentários. Lembrando, é a minha opinião. Digam a opinião de vocês aí sobre o verdadeiro final de Kimetsu. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!